Este é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos e regozijamos nele. Para você que tem nos acompanhado todos os dias, aqui mesmo no meu canal, Bispo Santos Coach, no YouTube, quero agradecer a Deus pela sua vida, a minha gratidão pelo seu empenho, por você ter inscrito no nosso canal, ter compartilhado essas orações. Tem sido uma bênção para muita gente. O nosso tema de hoje é prosperidade. Deus quer que você seja próspero. E você diz, por quê, bispo? Eu vou revelar, vou explicar o porquê. Se você prospera, o reino de Deus prospera. Se você cresce, o reino de Deus cresce. Se você avança, o reino de Deus avança. Eu vou repetir. Por que Deus quer que você seja próspero? Porque todas as vezes que o povo de Deus prospera, o reino de Deus também prospera. Você já viu que o tráfico de drogas tem prosperado? O reino das trevas vai prosperando. Quando você vê os chefões dos tráficos, os líderes, quando eles são presos, eles têm carros luxuosos nas mansões, eles têm dinheiro em tudo que é lugar na casa, empilhado, e aquele dinheiro é usado na criminalidade, no contrabando de armas, para matar pessoas. Porque se o reino das trevas prospera, se os bandidos, a bandidagem, tudo prospera, o reino das trevas vai prosperar. Olha, amigo, quando você tem essa visão e você entende que o povo de Deus precisa ser próspero, porque quando você prospera, o reino de Deus prospera. Quando você avança, o reino de Deus avança. E quando você cresce, o reino de Deus cresce. Hoje, nós vamos revelar o mistério para você. Por que Deus quer que você seja próspero? Primeiro, eu quero, antes de compartilhar a oração para você e pedir a você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você que já é inscrito, dá um joinha. Esse joinha é o like. Todos os dias que você nos ouvir, dá um joinha, porque esse like ajuda o algoritmo do YouTube para que a oração possa chegar para mais outras pessoas, tá bom? Mande também para 21 pessoas. Se você tem feito isso, eu tenho orado por você. Se você ainda não fez, faça agora. Manda para 21 pessoas. Onde essa oração chegar, a resposta de Deus vai chegar para essas pessoas. A palavra que o Eterno colocou no meu coração hoje está no livro do 2 Reis, capítulo 4. É a história que fala sobre a viúva que morreu, que o seu marido morreu, a viúva que ficou com a dívida. Meu Deus do céu, essa passagem me curou em um momento da minha vida de sofrimento. A história da viúva é impressionante, porque a viúva é mulher de Obadias. Ele era mordomo do rei, vivia na casa do rei Acabe, na época o rei de Israel. O rei Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel. Você já deve ter ouvido a história. E essa Jezabel, sacerdotisa de Baal, e ela mandou matar todos os profetas de Deus. Foi um período de apostasia que a nação de Israel estava vivenciando. Então Obadias era um homem temente a Deus. Você sabe o que ele fez? Ele pegou 100 profetas de Deus para que eles não fossem mortos pela crueldade e a barbaridade de Jezabel. E ele sustentou esses profetas. Ele os colocou dentro de uma caverna, dentro de uma cisterna, dentro de uma cova. E durante todo o período de fome e seca, ele ia lá. Obadias, homem de Deus, ele comprava pão, comprava água no meio de uma crise que o país estava vivenciando. Ele pegava pão e pegava água. E ele levava todos os dias para sustentar os profetas do Senhor. E foi assim que ele fez. Manteve 100 homens de Deus vivos. Não morreram de fome. Porque Deus levantou esse homem chamado Obadias. Até que a fome passasse sobre Israel. O fato é, amigo, que Obadias morreu. E não só morreu, a dívida ficou. E naquela época, quando alguém morria e deixava uma dívida, os credores vinham para poder pegar os seus filhos como escravos. O homem era de Deus e ficou uma dívida. Quando eu li essa palavra a primeira vez, eu me lembro
Eu estava passando uma crise financeira e eu dizia o seguinte: Senhor, eu sou um profeta do Senhor. Eu estou endividado, com contas. Eu não fiz dívidas para comprar nada para mim. Eu não tenho uma casa no meu nome. Eu não tenho um carro. Nem um carro está no meu nome. O carro é financiado. E eu lembro que eu chorava. E eu dizia que eu não consigo entender como que um profeta, um homem de Deus, está endividado. Então o Senhor me revelou e disse: a sua dívida foi dívida para sustentar profeta. Foi dívida para sustentar homem de Deus, mulher de Deus, para sustentar a obra. Então quando você faz dívidas pela obra, Deus disse isso para mim: isso não é dívida. Para de dizer que você está fazendo uma dívida, que você fez uma dívida. Porque quando se trata do reino de Deus, é investimento. Ei, meu amigo, que palavra forte. Que palavra que cura. Assim como Obadias, ele fez, não foi dívidas. Embora a Bíblia diz que tem uma dívida que ficou, para Deus aquilo não foi dívida, foi um investimento. Foi um investimento. É a primeira coisa que eu quero que você entenda. Tudo que você faz pela obra de Deus não é dívida, é investimento. A outra coisa que eu quero que você compreenda é que aquela mulher era pobre. A crise era geral em toda a nação. E o homem de Deus chegou até ela. Ele precisava de um milagre, ela precisava de um milagre. E o homem de Deus perguntou: o que é que você tem em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada. E depois ela disse: ah, sim, eu tenho um pouquinho de farinha. A gente tem essa mania de dizer que não tem nada. A gente tem a mania de dizer que não tem saída, que já tentou de tudo, mas na verdade sempre tem um pouquinho, algo que você ainda não fez, que você precisa fazer para sair dessa crise. O Espírito de Deus está usando a minha boca aqui agora. Eu sou profeta de Deus nesse lugar. Eu estou aqui no meu lugar secreto de oração e intercessão. E Deus está me usando para falar com alguém que está precisando de uma resposta, de um milagre nas 7 áreas da sua vida. E Deus está mandando te dizer que aquilo que você tem é a semente para o seu milagre. Que aquilo que você ainda não fez, até por desprezar ou por achar que é pouco, amigo, isso é suficiente para que o milagre aconteça na sua vida hoje. Ela disse: a tua serva não tem nada em casa. Não tem nada, além de uma vasilha com um pouquinho de azeite. A Bíblia diz: então disse Elias: vai e pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos e peça muitas e não poucas. Depois entra na tua casa. Olha para isso. Depois entra na tua casa, você e seus filhos, e fecha a porta. Derrama aquele azeite em cada vasilha e vá passando e enchendo. Depois disse ele: vai e faça conforme eu te disse. E ela foi e fez. E o que aconteceu? Enquanto tinha vasilhas vazias emprestadas, tinha azeite derramando. Meu Deus do céu, como é glorioso. Enquanto tem vasilha, tem azeite. Qual é a outra lição que a gente aprende aqui? É que para o milagre acontecer, ela precisou pedir vasilhas vazias emprestadas para os vizinhos. Então Deus está falando com alguém agora. Tenha boa amizade. Cuidado. Não seja uma pessoa briguenta, marrenta. É importante você ter um bom relacionamento com todo mundo. Eu tento ter um bom relacionamento com todo mundo. Eu sei que é quase impossível você se relacionar bem com todos. Mas você precisa ser seletivo nos seus amigos. Porque existem vizinhos que Deus coloca perto da gente e eles podem ser o canal de Deus para te abençoar. Não seja uma pessoa que seja cara fechada com todo mundo. Eu vejo pessoas que Deus quer abençoar ela, mas ela dificulta, ela impede a bênção de chegar. Porque é uma pessoa que só anda mal-humorada, só anda reclamando. Não se dá bem com vizinhos, não se dá bem com amigos e nem com os familiares. Veja que o seu milagre, o milagre que Deus tem para você, você já parou para pensar? Pode estar nas mãos daquela pessoa que Deus quer usar para te abençoar e você não se dá bem com ela, você fecha a cara para ela.
Eu sei que tem pessoas que a gente tem até que nos afastar delas. São pessoas que não comungam da mesma fé que nós, são pessoas que não vibram na mesma frequência, mas eu sei também que nós temos que procurar ter paz com todos. Essa é a realidade. E o texto sagrado diz que ela foi lá e pegou as vasilhas. Pegou as vasilhas. E quando ela pegou as vasilhas, ela fechou a porta e começou a encher. E o milagre aconteceu. Nós vamos orar agora, orando os salmos pelos sonhos com o Bispo Santos e a Bispa Thaís. E eu só quero dar uma recapitulada para você entender. Tira da sua cabeça que Deus quer que você viva na miséria. O Espírito está me usando agora para falar com você. Tire da sua cabeça que essa crise financeira é uma prova que Deus está te dando e que nunca termina essa prova. Tem alguma coisa errada. Tire da sua cabeça que você está vivendo nessa situação é porque Deus quer. Não. 1000 vezes não. Não é Deus que quer. É o diabo que quer que o povo de Deus viva na miséria, na pobreza. E você diz, por quê, bispo? Porque Deus está me usando para falar com você agora. Que quando você prospera, o reino prospera. Quando você cresce, o reino cresce. Quando você avança, o reino de Deus avança. Se você crescer, amigo, e prosperar, a igreja vai crescer, a obra de Deus vai crescer. Mas é óbvio, isso é inteligente. Eu estou orando todos os dias aqui, orando os salmos pelos sonhos, Bispo Santos e a Bispa Thaís. E Deus vai operar um milagre financeiro nesses dias para você. Você precisa? Você está endividado? Está desempregado? Você precisa de uma resposta financeira? Ô Bispo Santos, mas o maior milagre não é a salvação? Quem me acompanha sabe que eu tenho falado isso. Esse é o maior milagre. Mas não é o único milagre. É o maior, mas não é o único. Deus quer que você seja próspero. E quer que você seja salvo. Mas também quer que você seja curado. Mas também quer que você seja liberto. O reino de Deus é a vida de Deus dentro de você. Então você precisa crescer. Você precisa prosperar. Tá bom? Vamos falar com Deus. É o momento da oração. Abraça isso, pega uma caneta, anota esses tópicos que Deus me usou aqui agora para falar com você. Depois abra a Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, e leia essa história impressionante da mulher que ia perder os seus filhos por causa de uma dívida. Mas você vai aprender que um homem de Deus que morreu e deixou uma dívida, não foi dívida, foi investimento. Porque o que você faz para Deus não é dívida. Aleluia! É investimento. Oh, meu Deus, que palavra forte, que revelação. Estou aqui no meu lugar secreto de oração. É o momento da oração. Vamos falar com Deus. Bispo Santos, Bispa Thaís, ora por você. Salmos de número 38. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado, pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho um rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propícuos afastaram-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo não abria a boca. Assim eu sou como o homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirá.
Senhor, e cada um precisa entender que quando o reino de Deus cresce, ela cresce. E quando o reino de Deus avança, ela avança. E que quando o reino de Deus prospera, ela prospera. Mas na verdade, Pai, a mudança da igreja, ela tem que começar em nós. A prosperidade da igreja tem que começar em nós. Eu não posso ficar só esperando os outros crescerem para eu crescer. Eu preciso crescer para quem está à minha volta crescer. Esse é que é o certo. Eu cresço, a obra cresce. Se eu prospero, a obra prospera. Por isso que nós temos o nome aqui dos 300, as colunas, os associados, Pai. São aqueles que entendem que tudo que a gente faz pela obra de Deus não é despesa. Aleluia, é investimento. É um investimento que nós estamos fazendo no reino, na obra, meu Pai. Não é despesa. É um investimento. E tudo aquilo que a gente faz em Deus, ainda que a gente não desfrute, mas como aconteceu com a viúva, a família da gente vai desfrutar. Eu estou arrepiado com essa revelação. Estou impactado, impressionado com essa palavra que o Senhor me deu aqui nessa oração, nessa manhã, Pai. Sabe, porque às vezes a nossa família está sendo abençoada e nem sabe que é por causa da gente. Porque tem alguém orando, porque tem alguém ali. O homem de Deus nem imaginava isso. Ele nem imaginava, mas a mulher dele, os filhos dele foram abençoados por causa daquilo que ele fez pelo profeta. E eu te louvo, porque o Senhor tem levantado as viúvas, o Senhor tem levantado, meu Pai, os Obadias, para sustentar os profetas, para manter essas portas abertas. São pessoas que às vezes não têm. Veja que a viúva não era rica. A viúva não era rica. Mas o profeta perguntou, o que é que tu tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada. Aí depois ela lembrou, falou assim, não, eu tenho um pouquinho. Aí ele disse, pega esse pouquinho aí. Porque o pouquinho que você tem já é a semente da multiplicação. Eu vi uma pessoa dizendo, bispo, eu vou ajudar todo mês com R$30. Pode ser? No carnezinho, é o meu pouquinho. Eu disse, o pouquinho que você tem já é a semente do seu milagre. Tem gente que pode ajudar com 100, com 200, com 300 ou mais, e cada um deve ajudar conforme ele sentir no coração. Mas o fato é que aquilo que nós fizermos para Deus vai voltar multiplicado para a nossa vida. Então seja assim agora, na vida das colunas. Essa pessoa que tem o seu nome aqui no caderno dos milagres. E essa pessoa que quer agora, Pai, entrar nesse propósito também, ser mais uma coluna, fazer parte dos 300, ela vai me chamar agora no 629-8107-1818. E nós vamos colocar o voto dela, o pedido de oração aqui no livro dos milagres. Você vai prosperar. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Você que está me ouvindo, você vai prosperar. Se você prospera, o reino prospera. Se você cresce, o reino cresce. E se você avança, o reino de Deus avança. Que a bênção de Deus venha sobre você e sobre os seus caminhos. Não se desespere. Todo sofrimento tem início, mas também tem fim. Não existe problema que dure a vida toda quando se crer em Deus de fato e de verdade. E por mais fundo que seja o poço, a mão de Deus vai te alcançar. Forte abraço, Deus abençoe. Não se esqueça, inscreva no canal. Deixe o seu pedido de oração aqui embaixo e mande para mais 21 pessoas. Hoje é o dia de uma resposta financeira. Você precisa? Então escreva aqui embaixo. Diga eu preciso, eu creio. Diga eu tomo posse. Escreve aqui embaixo. Forte abraço e até amanhã, no mesmo horário, na nossa oração aqui no canal Bispo Santos Coach no YouTube. Todos os dias às 22 horas. Nós estamos ao vivo no YouTube, tá bom? Vem estar comigo à noite. Coloca aí no seu celular para despertar, para você receber reflexões e revelações da palavra de Deus e você ter ali 7 minutinhos, 10 minutinhos comigo todo dia numa oração e uma palavra profética liberada sobre você. Deus abençoe. Te vejo lá. Acompanhando as pessoas há mais de 20 anos, eu tenho visto que não existe sucesso sem libertação. Não tem sucesso no casamento, na família, nas finanças, em área nenhuma e nem no chamado ministerial, enquanto a pessoa não for liberta. Por que o Eterno me impeliu, me incomodou a fazer o lançamento da escola online de libertação? Primeiro, tem gente que não consegue se libertar. Elas estão dentro da igreja, oram, levam o dízimo, levam a oferta, mas não consegue se libertar. Deus me revelou
em 2016, eu acompanhando um grupo de pessoas, obreiros que desviavam e até pastores, e eles não conseguiam firmar e caiu. E eu estava em oração, em jejum, buscando de Deus uma direção. E Deus me revelou a passagem de João 6,60, onde Judas andou com Jesus, viveu com Jesus, dormiu com Jesus e Judas não permaneceu porque ele não foi liberto. Foi aí que veio a expressão, não existe sucesso sem libertação. E eu vou revelar algo nessa escola de libertação que vai ser chocante. Eu vou falar o que é libertação, para quem é libertação e o ecossistema da libertação. O que é o ecossistema? São os pontos-chave. Eu garanto a você que você vai ver coisas que você nunca ouviu ninguém falar. Eu garanto a você. São coisas que eu tenho arquivados, guardados, coisas que o Senhor me deu e chegou a hora de passar. E vai ser para você. Escola online de libertação. Ela vai acontecer uma vez por semana na plataforma Zoom. Você vai ter a senha e o login. Para quem é a escola de libertação, para você que já foi liberto e quer ser o libertador. Você pegou a chave para quem quer ser liberto e para quem quer ser um libertador, ou seja, um canal de Deus nessa terra. Vinde a mim, vinde após mim e ide. É para quem quer transbordar na vida de outras pessoas. E chegou a hora, amigo. Cai para dentro.